Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael Noli e estamos aqui para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós iremos ver o Mercosul. Para compreendermos bem esse bloco econômico, nós vamos ver como ele foi formado, as suas principais demandas, as suas principais relações estabelecidas e, o mais importante aqui, nós vamos ver qual será o futuro desse bloco. Então vamos! O surgimento do Mercosul foi oficialmente ratificado em 1991. No entanto, durante os anos 80, diversas negociações, diversas conversas foram estabelecidas aqui no Cone Sul, envolvendo principalmente Brasil e Argentina, com a participação do Uruguai e o Paraguai em diversos momentos. E nessas rodadas de conversa e de negociações se falava da necessidade da criação de um bloco econômico envolvendo este Cone Sul. Então, a formação, a fundação é em 1991 de uma zona de livre comércio aonde Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai criavam uma zona de livre comércio. Então vejam, nós estamos falando de um bloco que se chama Mercosul. O lema do Mercosul é Nosso Norte é o Sul, o que é um lema cá entre nós. Enfim, esses países formam uma área onde o livre comércio é a regra básica estabelecida. Só que o nome já diz tudo, Mercado Comum do Sul. Nós sabemos que os blocos econômicos têm diversos módulos de integração. O mais simples é o livre comércio. Só que o nosso bloco não se chama Zona de Livre Comércio do Sul, ele se chama Mercosul. Ou seja, o mercado comum é a terceira etapa de integração. Lembrem, a primeira é a Zona de Livre Comércio, a segunda é a União Aduaneira e a terceira, o Mercado Comum. E depois segue adiante as demais formas de integração. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: nós temos um bloco econômico que visa se transformar em um mercado comum. Nesse momento, nós estamos num grau de integração que pode colocar o Mercosul como uma união aduaneira, ok? Vamos aprofundar isso mais adiante. O que nos interessa aqui, então, é saber que o contexto histórico dos anos 80 e 90 estava muito ligado a essas organizações aonde os países se juntavam em blocos econômicos. Nós vamos ver nos anos 90 o surgimento do NAFTA, por exemplo, as discussões em torno da ALCA, enfim. O Brasil entra dentro desse contexto histórico com seus vizinhos na formação de uma zona de livre comércio que em 1995 vai passar por algumas transformações e vira uma união aduaneira. E nesse momento nós caminhamos para nos tornarmos um mercado comum. Será? Vejamos. Dito isso tudo, nós já sabemos então que, didaticamente, para ficar bem simples, o Mercosul surge no Tratado de Assunção, com países membros Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, como uma zona de livre comércio, visando, num futuro, se transformar num mercado comum, inclusive buscando uma moeda única. Nós estamos, nesse momento, um pouco longe disso. No entanto, dentro da proposta inicial do Mercosul, existe, além de criar-se um mercado comum, evoluir no bloco até se chegar em uma moeda única. Quando isso acontecer, se acontecer, essa moeda vai se chamar Guarani. No slide anterior eu deixei uma palavra em Guarani aí no cantinho, e aquele termo que está no slide anterior significa Mercosul. O Mercosul tem como língua oficial o português, o espanhol, o castelhano, e o Guarani,
a língua indígena muito falada no Paraguai. Ok? Agora nós vamos para uma parte bem específica e importante. Olhem só, nós temos os países do Mercosul, os estados que são membros: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela com um asterisco e a Bolívia com dois. Vamos entender por quê. Nós temos os estados associados: o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname. Vejam, os estados associados, eles fazem parte do bloco com uma série de restrições que os países membros não têm. Eles se integram ao bloco, porém sem todas as vantagens que o bloco oferece. Esses são os associados. Agora, o caso da Venezuela, é interessante pensar que Venezuela tinha o interesse de entrar para o Mercosul. Havia um interesse também econômico em relação à entrada da Venezuela, por ser esse país, nosso vizinho, o maior produtor de petróleo da região e entre os maiores produtores do mundo. Então, nesse momento que nós estamos vendo aqui, nós sabemos da importância do petróleo. Então, imagina isso em 2010, 2011, 2012, quando as negociações estavam bem adiantadas para a Venezuela entrar no nosso bloco. Só que havia um problema. O Paraguai considerava a Venezuela um país que não vivia um regime democrático muito evidente. Uma das metas do nosso bloco é não permitir membros que sejam ditaduras, países que estejam distantes dos conceitos básicos de democracia. Então, esse era o argumento do Paraguai, que impedia a adesão da Venezuela no bloco. No entanto, vejam só, em 2012, nosso vizinho Paraguai era governado pelo presidente Fernando Lugo. E ele vai sofrer um impeachment. E o impeachment que retira o Fernando Lugo da presidência do Paraguai vai abrir caminho para a entrada da Venezuela. Então, quando o Fernando Lugo é impeachmentado, a Venezuela vem novamente para ser analisado o seu caso, e sem o Paraguai votando, ela entra no bloco. Então nós temos a seguinte questão: para entrar no bloco, os 4 países fundadores devem estar de acordo. Com o Paraguai negando a adesão da Venezuela, a Venezuela ficava na geladeira, como um estado associado, querendo fazer parte. No entanto, vejam só, a Venezuela entra em 2012. O Mercosul, em uma reunião extraordinária, decide que o que aconteceu no Paraguai, o impeachment e a deposição do presidente Fernando Lugo, havia sido um golpe. Havia grandes evidências. O presidente passou por todo o processo de impeachment numa velocidade extraordinária. Como ele não tinha maioria na Câmara, foi tudo muito rápido, muito fácil, muito simples. E aí levantou-se a suspeita de que o que aconteceu no Paraguai em 2012 teria sido, na verdade, não um impeachment legal, democrático, seguindo todos os trâmites, mas sim um golpe de Estado. Então, em 2013, o Mercosul cria a seguinte questão: o Paraguai está suspenso, a Venezuela entra. Mas se o Paraguai refizer a sua democracia, se houver eleições livres, limpas, democráticas, o Paraguai retorna. Que é isso que estabelece o nosso estatuto. E foi o que aconteceu um ano depois, 2013, o Paraguai retoma a sua democracia com eleições, só que aí a Venezuela já faz parte e não é possível mais tirá-la. Então a história da entrada da Venezuela no Mercosul é essa. É uma história cheia de pequenas nuances. Detalhe importante: hoje, nesse momento de 2020, a Venezuela está suspensa. Vejam, em 2017, muitas suspeitas sobre os rumos da democracia venezuelana. Vocês sabem, não vamos aprofundar nessa questão. Então o nosso bloco decidiu suspender a Venezuela. A crise econômica também, que se abateu, que atingiu a Venezuela de forma muito direta, todos os problemas sociais que a Venezuela enfrentou, além de suspeitas levantadas por alguns países do bloco, levaram à suspensão da Venezuela. Então, nesse momento, a Venezuela é um membro do Mercosul, mas ela está no banco de reserva em suspensão.
E durante esse processo todo, vejam só, a coisa nunca é tão simples, né? Na hora que vocês forem estudar, deem uma pausada no vídeo, por gentileza, e olhem aqui do lado, o texto está bem explicadinho. Então vejam, em 2016, a Bolívia, que vinha também fazendo uma grande rede de negociações com o bloco, começa a se aproximar e se transforma em um país que faz parte, um membro do Mercosul, porém está ainda em processo de adesão. Bolívia não é só um estado associado, ela está num degrauzinho acima dos demais associados, porque nós estamos analisando a possibilidade dela, como ocorreu com a Venezuela, também ser um membro permanente do bloco. Certo? Então é nesse pé que se encontra a situação da Venezuela e da Bolívia. E já que estamos falando do futuro do bloco, do Mercosul, em 2020, fazendo uma pesquisa aqui para entender qual é a situação, nós sabemos que, nesse exato momento de 2020, nós temos os Estados Unidos, com o seu antigo bloco chamado NAFTA, sendo diluído. O NAFTA está sendo desfeito para dar lugar a um novo bloco econômico. Nós temos na União Europeia, o bloco econômico mais desenvolvido do mundo, uma discussão severa que se arrasta há alguns anos já, que tem dado pistas de que os blocos econômicos estão chegando numa situação bastante delicada. Na União Europeia nós temos o Brexit, tentativa de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Não é diferente aqui. Essas polêmicas que estão sendo geradas em torno dos blocos econômicos estão se arrastando há alguns anos. Nós estamos vivendo um momento geopolítico bem diferente. Nos anos 80 e 90, nos anos 90, quando os Estados Unidos vão fundar o NAFTA, os Estados Unidos estavam numa situação econômica diferente do que tem hoje. Não havia uma China tão poderosa, tão aproximada economicamente dele, uma China tão industrializada. Então, em determinado momento dos anos 90, o discurso dos Estados Unidos como potência hegemônica cultural global era: vamos criar blocos, nós vamos fundar aqui o NAFTA e vamos pensar num super bloco para todas as Américas, seria o ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. O contexto agora é outro, existe uma China mega poderosa ameaçando os domínios americanos. Existe inclusive uma ameaça até mesmo à União Europeia. O domínio chinês tem desregulado todas essas relações geopolíticas. Enfim, então há um discurso em diversos pontos da Terra, dentro dos seus principais blocos econômicos, que talvez esse grau de integração não seja hoje tão viável, que é a volta a um tipo de relação comercial unilateral, bilateral, trilateral, seja mais interessante que negociar em blocos. Enfim, esse é o contexto do momento. O Trump puxa esse discurso nos Estados Unidos da América, o Boris Johnson puxa esse discurso lá na Grã-Bretanha, e aqui no Brasil nós vimos em diversos momentos o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, também puxando um discurso parecido. Então, para finalizar e vermos o futuro do Mercosul, nós temos uma situação que é: separei duas declarações do presidente. Essa, tirei do site Agência Brasil, disse, quando perguntado o que ele achava do futuro do Mercosul, já que houve uma eleição na Argentina, o atual presidente da Argentina não é tão ligado ao presidente Bolsonaro como era o Macri, né, ideologicamente. Então, diante desses temores, ele respondeu: tudo pode acontecer na vida da gente, né? A gente espera que o que foi acertado com o Macri, a parte econômica, continue com o novo presidente. Nada contra o povo, nada contra o governo, queremos respeito aos contratos, é o que o presidente disse. Enfim, aí nós chegamos no nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vejam, a fala dele já é mais contundente, porque o Bolsonaro só deu a entender: não, se tiver os acordos sendo mantidos, continuamos no Mercosul, em resumo. Ainda que ele tenha falado em alguns momentos repensar o bloco,
e fez um discurso muito assemelhado ao discurso do Trump. Agora o Ernesto Araújo já tem um discurso que a gente vai perceber sendo mais claramente voltado como que podemos compreender como um certo ataque a esse bloco. Outro fator determinante para a nossa participação na economia mundial é o nível de impostos aplicados a importações. A taxação excessiva afeta a competitividade e é prejudicial a quem produz. O Brasil confia na abertura comercial como ferramenta do desenvolvimento e por isso insiste na necessidade de reduzir ou revisar a tarifa externa comum. Um bloco como o nosso, que é uma união aduaneira, uma das bases desse bloco, o que faz ele ser uma união aduaneira é ter uma tarifa externa comum. Não iremos explicar isso aqui, que nós temos um vídeo no canal exclusivo a esse respeito. Enfim, a fala do presidente e agora a fala do Ernesto Araújo dão essa pista. Vejam qual é a pista. O Brasil confia na abertura comercial como desenvolvimento. Aí mais vem com a proposta de reduzir ou revisar a tarifa externa comum. A tarifa externa comum é um elemento fundamental nesse bloco. Revisá-la, repensá-la, refazê-la pode ser algo problemático para a continuidade desse bloco. Não só, eu peguei duas declarações que são as mais recentes que eu encontrei, mas o histórico recente é de que o Mercosul tem sido visto com um certo interesse menor do que havia antes, mas isso não é algo que o Brasil inventou. Nós temos que pensar, se há hoje uma desconfiança em relação ao Mercosul, a união em blocos, se há hoje uma tentativa de um retorno ao processo de relações bilaterais, não fomos nós que inventamos isso e o Mercosul não é o único bloco que vive esse impasse, ok? Foi um prazer falar com vocês, galera. Até a próxima. Valeu!